Olá, bom dia. Os preços? Você anda preocupado com os preços? Sobre isso que eu quero falar no dia de hoje, nesse dia 30 de maio de 2024. Hoje nós temos a oportunidade, nessa quinta-feira, de conversar sobre a palavra de Deus. Eu quero te levar a ler comigo um texto que se encontra em Lucas capítulo 14, versículo 28 a 30. Diz assim, ó: Pois qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver postos alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Esse texto aqui de Lucas capítulo 14, esse trecho desse texto aqui é uma conversa particular entre Jesus e seus discípulos, depois de um confronto de Jesus com relação aos líderes religiosos. Jesus chega numa sinagoga e lá nessa sinagoga tem um homem doente, enfermo, e Jesus então cura esse homem. É um dia de sábado e Jesus confronta a fé dos religiosos ali presentes sobre curar ou não curar no sábado, fazer o bem ou não fazer o bem no sábado. Será que a vida humana, a dignidade humana, não pode ser contemplada no dia de sábado por causa da liturgia, por causa da religião com a mentalidade engessada? Então Jesus compra uma briga com esse pessoal. Ele coloca em xeque tudo aquilo que eles creram. Eles só escutam, não falam nada. Mas isso tudo vai formando dentro deles uma certa ojeriza à pessoa de Jesus e uma certa necessidade de tirar Jesus de circulação. Ele sabia que isso era um preço que ele teria que pagar. Então, adiante, quando está a sós com seus discípulos, ele fala: quem quiser vir após mim precisa tomar sua cruz. Quem quiser vir após mim não pode amar mãe, pai, nada, ninguém mais do que a mim. O preço é alto, tem que ser pago um preço para andar comigo. E é sobre isso que eu quero falar. Hoje em dia a gente assusta com os preços. Vai no mercado, assusta com o preço. Vai fazer qualquer coisa, tudo fica caro. Você dá uma volta no quarteirão, R$ 100 já fica para lá, né? Tudo tem um preço. Tudo tem preço e preço alto, né? E na vida também é assim. Tudo que a gente quer conquistar na vida, tudo que a gente quer, todo lugar, toda situação que a gente quer alcançar, diferente da situação que a gente está agora, vai exigir da gente um certo preço. E a gente tem que estar disposto a pagar. Jesus falou aqui nesse texto que a gente leu, que o homem, quando vai edificar uma torre, vai fazer qualquer tipo de edificação, vou construir uma casa. Antes de começar a construir, ele tem que fazer os cálculos para ver o que ele vai gastar e se ele vai ter condições de concluir essa obra, para a obra não ficar inacabada. Ele tem que estar disposto a pagar o preço. Jesus está dizendo o seguinte: se vocês realmente quiserem vir após mim, analise se vocês estão dispostos a pagar esse preço, negar a si mesmo, negar a desejos, vontades, abrir mão de tantas coisas. Avalie se vocês têm condições de chegar até o final, para não parar no meio do caminho, né? Para pagar o preço é preciso coragem. Muitas vezes você chega numa loja, num lugar, e você quer comprar alguma coisa que você acha interessante, e às vezes falta coragem. Não tem coragem de pagar, não, gente. Eu gosto muito disso aqui. Não, eu queria muito ter isso na minha vida, mas eu não tenho coragem de pagar, não. Vou esperar baratear um pouco. Né? Isso que, não é assim que a gente fala? Tem que ter coragem. Para mudar de vida, tem que ter coragem. Para crescer na vida, tem que ter coragem. Para pagar o preço, tem que ter coragem. Não é só querer fazer, não é só querer chegar. Né? Porque ou eu faço isso, ou eu fico no mesmo lugar. Em todos os aspectos. Eu quero melhorar minha condição espiritual. Quero ser um crente mais espiritual, de mais oração. Eu quero ser um crente cheio do poder de Deus. Eu quero isso. E eu estou pagando o preço? Eu preciso pagar o preço. Eu tenho que ter coragem de pagar esse preço. Se eu olho para o lado e vejo um irmão que está nessa condição que eu gostaria de estar, de repente esse irmão está acordando mais de madrugada, está jejuando mais, está lendo mais a Bíblia, está participando mais de cultos, entendeu? Ele está pagando um preço que eu não estou tendo coragem de pagar. Eu quero ter o mesmo resultado, mas não tenho coragem de pagar. Se eu vejo uma pessoa dirigindo um carro novo, e eu quero também ter aquele carro novo, eu preciso ter coragem para eu mudar a minha economia, para eu mudar, de repente aumentar os meus ganhos, sabe? Eu tenho que ter coragem para tomar algumas atitudes de mudança na minha vida, né? Tem que pagar esse preço. Olha só, coragem não é a ausência do medo. Coragem é agir apesar do medo. Você só vai alcançar um patamar mais alto se você tiver coragem de enfrentar o seu medo e ir adiante.
não ficar paralisado nele. Eu estava conversando com a Nayara domingo a Nayara pregou para as mulheres na MCM da nossa igreja. Aí depois do culto eu estava conversando com ela, e aí Nayara, me falar que desceu fogo lá, foi muito bom, hein? Graças a Deus. Ela falou, pastor, estou tremendo até agora. Eu falei com ela assim, mas eu tremo toda vez, subir no púlpito para pregar é muito difícil, eu tremo toda vez, para fazer live, a gente fica meio apreensivo. Tudo tem que ser, você tem que romper todo dia com a sua coragem, com o seu medo, você tem que romper todo dia com aquilo que tenta te travar, porque senão você não vai. A partir da experiência da Nayara ter pregado, apesar de estar tremendo para fazer o que fez, para ir lá entregar as mensagens para as mulheres, ela rompeu esse momento da vida dela, ela rompeu, ela ganhou essa experiência, ela cresceu um pouco mais. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que ele treme até hoje. E olha bem, é um homem que prega no mundo todo, né? Ele prega em vários lugares do mundo, no Brasil inteiro. A agenda dele é cheia de segunda a segunda. Mas ele está sempre pagando o preço. Ele fala assim, eu tremo todo dia, eu subir no púlpito é muito difícil, depende muito da oração, eu preciso ser coberto de oração, orar, para eu conseguir pregar. E olhe bem, com a experiência que ele tem. Ele não se baseia na experiência, né? Mas ele paga o preço para que a coisa flua de acordo com a vontade de Deus. Então, você quer sair do ponto A para chegar no ponto B? Precisa pagar o preço. Você precisa dar uns passos aí, às vezes subir umas escadas, enfrentar o caminho que tiver que enfrentar, né? Então, coragem não é a ausência do medo. Coragem é a ausência da covardia. E coragem é fazer a coisa apesar do medo, né? A gente precisa ter coragem física, porque algumas coisas vão exigir da gente, vai exigir da gente, do nosso físico, né? Da integridade física nossa, muitas vezes ser colocada em xeque aí, em graus maiores ou menores, mas para algumas mudanças é necessário isso. Tem gente que quer mudar o corpo, quer ficar mais forte, mais firme, quer envelhecer com mais saúde. Então agora tem que puxar ferro na academia, tem que malhar, tem que fazer uma caminhada, tem que correr pelo menos umas 3 vezes por semana, sabe? Tem que exigir um pouco do físico. Então tem que ter coragem para a mudança do físico, coragem moral, né, para defender aquilo que você crê. Você tem que ter coragem às vezes para defender aquilo que você crê, apesar de todo mundo estar ao contrário. Foi o que Jesus fez aqui e é o que ele aconselhou para os discípulos deles fazerem, né? Coragem emocional, que é lidar com suas emoções, né? Você encara, bom, eu tenho essa emoção, esse sentimento, conversar com ele, dialogar com isso para vencer isso, né? E não ser vencido pelos sentimentos, pelas emoções que estão dentro do coração. Tem que ter coragem para você confrontar e dominar, porque senão vira sombra. E sombra domina a gente. Quando a sombra domina a gente começa a ter ações involuntárias que são contra a nossa própria natureza. Então, ou você domina os sentimentos, ou os sentimentos dominarão você como uma sombra que fica te assombrando literalmente, né? Então, coragem emocional para lidar com as suas emoções, coragem intelectual para questionar as suas ideias e transformar as suas ideias. Tem gente que tem medo de confrontos ideológicos, né? Tem gente que tem medo de conversar com pessoas de outra religião, de outra formação, de outra igreja, porque tem medo de ser levado. Você tem que ter coragem para estar firme naquilo que você crê e aprender a crescer com aquilo que o outro está falando. Paulo falou, ouça tudo e retenha o que é bom. Não é isso que ele fala? Muitas vezes você vai conversar com uma pessoa de outra denominação, de outra religião, e isso vai ser bom para o seu crescimento, para formar inclusive a sua linha de raciocínio em cima da sua própria religião. Tem que ter coragem para fazer essa mudança, pagar esse preço para o seu crescimento, né? Então, coragem se desenvolve na prática, né? É com o tempo. A coragem se desenvolve assim, né? E é preciso coragem para pagar os preços, como eu disse, né? Se os preços forem pagos, o produto vem. Se você chegar no mercado, na concessionária, em qualquer lugar, e pagar o preço que precisa ser pago por aquilo que você quer, o produto vai vir para você. Então tenha coragem para pagar os preços que a vida te exige dentro daquilo que você quer, daquele ponto que você quer chegar, daquela coisa que você quer que aconteça, né? Eu quero ser um homem de Deus, então paga o preço. Eu quero que meus filhos cresçam como homens de Deus, paga o preço. Eu falei recentemente na igreja, domingo passado, ou retrasado, eu falei sobre a educação dos filhos, e aí eu falei que a minha geração, o pessoal da minha geração, viveu um momento muito difícil, né, onde os pais não tinham condições de dar o melhor para os seus filhos, porque a vida era muito apertada, né? A gente comia macarronada só no domingo, lembra disso? A gente comia frango só no domingo, durante a semana era pescocinho de galinha, era um figuinho de galinha, não era isso? Com angu,
não é isso? A comida melhor era no domingo, tinha um arroz temperado, tinha uma macarronada, tinha uma maionese, tinha um franguinho, no domingo que era assim, né? Então foi muito difícil para os nossos pais, naquela época, na década de 80, por exemplo, nos dar a condição para ter uma vida melhor. Aí hoje, você tem a condição de ter uma vida melhor, você não vai dar o melhor para o seu filho? Ah, não, eu não tive, não vou dar para meu filho, não. Não faz isso não, quebra esse ciclo. Dê o melhor para o seu filho. Eu conheço um médico que o pai dele tinha outros filhos também. Aí o pai dele, com muito esforço, conseguiu e falou assim, eu não tenho condições de dar comida direito, roupa direito, mas uma coisa eu vou dar para meus filhos, educação. E ajudou os filhos a ter o melhor tipo de educação que ele pudesse dar. Hoje os filhos são, uma filha é médico, outro filho é engenheiro, e o outro filho tem outra profissão, enfim. Estão tudo bem estruturados na vida. E ele sempre fala isso. E sabe o que esse médico faz? Esse médico também já formou o filho dele em medicina, e provavelmente o filho dele vai formar o filho dele em medicina também. Esse é um esforço que vai mudando a sociedade, entendeu? É um esforço que vai mudando. Então há um preço a ser pago, né? É um preço a ser pago. O preço de ser pai, né? Tudo é um preço a ser pago. Hoje é feriado, você vai descansar, eu vou trabalhar. É o preço que eu decidi pagar. Eu não quero melhorar minha condição, eu não quero construir um futuro melhor para as minhas filhas, eu não tenho objetivos a alcançar na vida. Então tem preços a serem pagos e a gente tem que pagar esses preços, entendeu? Não se assuste com os preços, a menos que você não queira alcançar algo mais adiante, no sentido físico, emocional, espiritual, entendeu? A menos que você não queira romper com esse ciclo e ir um pouco mais adiante. Se você não quiser romper com esse ciclo e ir um pouco mais adiante, não precisa pagar preço não, mas se você quiser crescer, pague o preço, vai ser uma bênção na sua vida, tá bom? Adriana, um abraço. Ana Machado, um abraço também. Ana Evangelina, um abraço. Todo mundo aí, Deus abençoe a vida de cada um. Bom feriado para vocês. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplica aos nossos corações. Obrigado porque o preço da nossa salvação já foi pago. Mas ajuda-nos a pagar o preço da nossa santificação, do nosso crescimento espiritual. Ajuda-nos a pagar esses preços. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.